Hoje eu vou fazer Agora, palhaçada porque o meu nariz tá bom. Sabe o que é o mais louco? Esse efeito em cadeia que dá, viu, Fer? A gente vai movimentando toda uma nação, né? Toda uma comunidade, né? Exato, exato. Porque um vai ajudando o outro ali. Mas aí, aproveitando, né, para já começar, eu queria realmente, Gabriel, que você compartilhasse, tipo, o que te inspirou e como que foi para você produzir esse primeiro conteúdo, porque assim, cada um tem a sua jornada e ó, o exercício era justamente isso, despertar esse novo olhar para vocês, porque já dando um pouco de spoiler para vocês, a aula de hoje é um pouquinho mais densa de questão ali de como a gente vai dar os processos para vocês entenderem o que precisa fazer. Então, para a gente entender como que foi para cada um ali, até dar uma força pro Santos, né? Que é dois André fica meio difícil, então vai ter que ir pro sobrenome. A como começar o dele ali, a gente está aqui para cada um compartilhar a experiência para mostrar que, pô, todo mundo saiu do zero. Às vezes, assim, parece que um já está muito mais à frente do outro, mas a gente está a linear a coisa, assim, cada um tem o seu ponto de dificuldade e vai se ajudando aqui. O principal objetivo é esse, mas queria ouvir ali, porque realmente o teu vídeo ficou, assim, excepcional, foi além do que eu esperava ali em termos de entrega. Então, quando você fez aquela dinâmica lá da gente se apresentar e sem falar o que a gente faz, pra gente falar quem realmente quem a gente é, né, de verdade, aquilo que despertou em mim, né, porque é tudo questão de comunicação, como é que a gente vai se comunicar com a pessoa que tá do outro lado do conteúdo. E aquilo me despertou em mim e falou, por que que eu não posso demonstrar quem eu realmente sou, ao invés de eu criar um conteúdo, como ganhar seguidores no Instagram, algo bem genérico, não. Tipo, eu pensei, por que que eu não compartilho quem eu sou de verdade, né? E mostrar o que eu faço. Primeiro, eu tive essa ideia, assim, e daí eu comecei a pesquisar primeiro. E uma dica, ô Andrezão, o TikTok, ele é um bom lugar para você usar de inspiração. Porque aquele vídeo ali, Agradeço. eu usei de inspiração num vídeo que eu vi de uma menina que ela tava fazendo a rotina dela que tinha nada a ver com marketing. Eu meio que adaptei, entendeu? E daí, eu compartilhando a minha rotina, né, do que eu faço, não querendo mostrar para quem já é designer tudo, mas mostrar o que eu faço de verdade, que tem muita gente que me conhece que não sabe com que eu trabalho. Tem muita gente que não sabe com que eu trabalho. E daí eu realmente mostrei quem realmente eu sou, sabe? O esporte que eu gosto de assistir depois do almoço ali, a minha caminhada com Deus, tudo certinho. Então, eu realmente mostrei quem realmente eu sou. E que você falou semana passada também, da gente apresentar nossos valores, né? Apresentar nossos valores, porque é assim que a gente vai alcançar as pessoas que a gente quer. Então, eu fui eu, eu fui eu. Basicamente, simplificando tudo, eu fui eu. Perfeito, perfeito. Isso, assim, é show de bola e até esse exercício era ter um vídeo e, se você se sentir confortável, eu já te encorajo a, depois aqui da aula vai ficar mais claro, mas já deixar esse vídeo para colocar ali nos teus próximos posts, porque nada mais fácil de que, mas eu tenho dúvida de como fazer meu posicionamento, tá ali, tá feito ali. Tudo que você falar depois disso, as pessoas que já tiverem contato com esse primeiro vídeo vão conseguir entender. Eu não sei se todo mundo conseguiu dar uma olhada nos stories do André Ramos, que a maneira que ele fez a apresentação dele é bem diferente, né, da do Gabriel, mas tem o mesmo impacto no sentido de contar a história. Ainda, né, vou deixar aqui que eu te encorajo em gravar uma versão daquilo em vídeo, porque dá para você trazer muito mais emoção naquela jornada, mas ainda assim, pô, foi ali, apresentou, trouxe a trajetória, meio que você conseguiu juntar as duas ideias de vídeo numa coisa só, que era trazer ali seus cases de sucesso, o fracasso e quem você é no meio da história. Eu queria que você compartilhasse um pouco do que você achou ali, se vê algum insight novo nesse processo enquanto você estava fazendo isso. Veio dois insights. Ó. Primeiramente, foi observando você, Fer. Eu percebi como a tua comunicação espelha quem não te interessa na tua linha de narrativa e como você atrai pessoas parecidas com você. Esse foi o insight mais poderoso. Quanto mais eu sou eu mesmo, mais eu atraio pessoas como a mim. E o segundo insight poderoso foi que eu peguei do Biel a naturalidade, mostrando que ele não é um super-herói. Ele é um cara de carne e osso, como todos nós, né?
Daí eu pensei, falei, caramba, a minha jornada de 1999 até hoje é cheia de altos e baixos, cara. E vocês não têm noção tanto de gente que me chamou no direct. Um monte de gente, vários comentários. Porra, que história, hein? Caramba, várias pessoas comentando, assim, sabe? E até agora, comenta eu quero, faz não sei o quê, faz isso aqui lá, ninguém... Olha, com CTA ninguém me chamava, eu não fiz nada, cara. Nego batendo palminha, putz, me lembro disso aqui. Caramba, cara, sério, eu falei, cara, como é incrível isso, né? Sem CTA, porque eu não fiz call to action, né? Como as pessoas se conectam com a história, né? E foi muito natural, porque eu não era eu sendo fake, cara. É muito difícil você criar uma VSL, uma carta de venda, para um produto de pulga no Fallope, porque sabe que você nunca viveu aquilo. Fica muito raso, sabe? Dá para sentir o cheiro da picaretagem a quilômetros de distância. Mas quando você conta a tua história, meu irmão, sabe, até para escrever é muito mais rápido. Aí o que eu pensei? Falei, eu vou criar uma ordem cronológica por evento, né? Como se fosse minha vida fosse um evento, 99 até os dias atuais, né? E concordo com a Fê, eu queria fazer algo mais impactante, mas eu tô numa mentoria que eu tô num compromisso comigo mesmo, que é baseado no essencialismo. O feito é melhor que o perfeito, vamos fazer um MVP e melhorar lá. Eu sabia que isso me ia travar, sabe? Eu queria o Thanos aqui, me passou 1000 ideias na cabeça. Eu falei assim, peraí, deixa eu ver o efeito, o impacto disso, e depois eu volto com uma versão melhorada. Já me passou na cabeça isso, Fê, sabe? Contar minha história de novo, olhando assim a cidade com os trailers de lanche, sabe? Mas daí eu preciso de um super thumbs ali. Eu quero estar na minha pauta, mas para um MVP, eu acho que eu consegui, eu me satisfiz olhando aquilo e como as pessoas se enxergaram aquilo. Sem falar o número de views que teve lá dentro, cara. Puta, foi muito maior do que o comum, cara. Com conteúdo, então, né? É isso. E outra, agora você já abriu a porta. Você já sabe, tipo, quando você for revisitar isso e remodelar esse conteúdo, porque esse é um detalhe que é muito importante, que às vezes as pessoas ficam até travadas. Ah, mas, meu, tem que fazer conteúdo novo toda hora, uma hora vai acabar. Não, é reciclar, que nem você fez agora no formato de stories. Quando você fizer em vídeo, a gente sabe que tem pessoas que têm perfil de consumo de conteúdo diferente. Tem a galera que não consome quando for ali estático e ela tem que ligar o som e prestar atenção e ler. Mas se você estiver falando ali, olhando, ela vai consumir esse conteúdo. Então você já tem já tem um formato validado de contar a tua história e você só vai adaptar ali, vai trazer dos stories e pode transformar num vídeo. Então, tipo, isso é muito legal. Eu fico feliz que você tenha tido esse insight. O Adriano já trouxe ali duas, né? Acho que até um dos outros que ele queria guardar ali, deixar guardadinho, acabou saindo como spoiler. Ele queria entender também um pouco de como foi a experiência. Sei que o Gabriel te ajudou aí um pouco na captação. Eu tive um braço amigo aqui, né? Não vou falar nenhuma mão. Bom, Fer, eu tentei falar, tipo assim, geralmente a galera, eu faço tráfego, né, ali e tudo mais, ninguém sabe exatamente o que o Adriano faz, né? E aí eu falei, tem até o começo do vídeo que tá mais ou menos assim, eu falo, eu sou o Adriano, o cara por trás das estratégias de tráfego pago, né? Então eu quis me comunicar dessa forma para trazer um pouco do que eu faço, né? O que eu... diferente do Biel, que tentou trazer uma ideia do tipo assim, quem sou eu, distante do que eu faço, eu quis trazer o quem sou eu com aquilo que eu faço, né? Eu tentei trazer algo um pouco semelhante a isso, e com isso eu tentei trazer um case também, uma história de uma cliente que se tornou um case. Por exemplo, o que a gente observou na empresa dela para que ela se tornasse um case. Esse foi um ponto, né? Mas eu ainda acredito que eu deva ter eu acho que eu fugi um pouco do tema, né? Não sei se o tema era, tipo assim, se apresentar, contar uma história mais robusta, mas eu acho que eu fugi um pouco da ideia do tipo... por exemplo, eu tenho um Instagram aqui, que é um Instagram de quando eu vendia pão na rua. Tem umas fotinhas minhas, vestido de italianinho, na rua, vendendo pão, né? E eu pensei em pegar alguns ganchos desses e depois formatar um outro vídeo. Tipo assim, eu vou contar para vocês como surgiu o marketing na minha vida. Então, tipo assim, eu acredito que o marketing surgiu quando eu comecei a escrever nos saquinhos de pão. Que era o que? Eu não queria vender um pão, eu queria vender algo além do pão. Eu queria vender uma experiência de melhorar o dia da pessoa e melhorar o café dela. Então, acho que o marketing ele começou aí na minha vida. O marketing já tinha me escolhido nessa época, né? Vamos dizer assim.
Eu acho que aí o meu vídeo de apresentação eu faria nesse formato, foi o que eu pensei, mas dentro do que eu queria mostrar, eu acho que o do case de sucesso lá da menina foi dentro do que eu queria mostrar. Sim, sim. E assim, é justamente... Pessoal, não dá pra gente sair, tipo, de uma semana e já, tipo, inventei a roda, mudei tudo. Mas essas ideias, pode ver que na nossa primeira conversa lá, no dia que eu tava com vocês aí em Pinda, vocês já estão fluindo ideias muito mais fácil. Você viu que, pô, o gancho que você deu agora, Adriano, de vídeo, cara, é uma belíssima já de uma história. E você entendeu como, cara, como que eu começo essa história e como que eu vou desenvolvendo e chego nesse momento. É isso, é essa construção. E aí, André Santos, percebeu que tá todo mundo, cada um no seu momento, mas tipo, começando essa construção. E é nisso que estar em conjunto facilita o processo. Porque aí, pô, o grupo tá ali, tem uma dúvida, tira em conjunto, gravou ali, pô, acho que não ficou tão legal. Mano, por quê? Às vezes um comentário ali, ou algum toque de alguém ajudando, facilita nesse processo. É uma construção, mas criar conteúdo é um crescimento contínuo. Falo isso porque eu produzia o meu conteúdo pessoal até uns 3, 4 meses atrás de uma forma. Até eu mesmo parar e olhar e falar, não, peraí, eu não estou trazendo no meu conteúdo quem eu sou, portanto, eu não estou conseguindo me conectar com pessoas que estejam na mesma, não só pensamento, mas propósito de onde quero chegar. Tanto que uma das conversas que nós tivemos, e aí eu falei bastante disso com a Adriana, é a questão de frequência, de você encontrar pessoas que estão na mesma linha. E a partir do momento que eu mudei isso e comecei a trazer essa linha mais autêntica, foi o momento que eu me conectei com cada um de vocês que estão aqui e outras pessoas que, só para vocês terem uma ideia, só o fato de estar comunicando diferente e trazendo um pouco ali dos cortes que a gente teve na aula também, que é para otimizar meu tempo de produção de conteúdo, eu tenho pessoas que estão interessadas numa turma 2 e a gente nem terminou aqui. Então, é isso, sabe? E o feedback aqui do Ramos foi, para mim, o que mostra que aplicando dá certo. Ele estava aqui, ó, chama, vem, fala comigo, e ninguém vinha. Dessa vez ele não chamou e as pessoas se sentiram tão conectadas, e é a palavra bem conexão, que elas, peraí, deixa eu falar para ele que eu gostei disso, ou que, caramba, eu lembro dessa época, e às vezes a pessoa te conheceu lá atrás, e você pode conectar de novo com ela agora e chegar num novo momento de negócio. Mas fiquei muito contente, né, com todas as entregas, até o Tamis não está aqui, mas o vídeo dele que mostrou ali, cara, ele entendeu muito e trouxe a visão do Tamis, né, para a questão ali do vídeo dele, então a gente vem conversando, às vezes ali mais no privado, sobre algumas linhas de como fazer, e fico feliz que vocês saíram da inércia. Então, o que era proposto para a primeira semana, a gente já fez. Hoje, eu vou entrar um pouco mais a fundo. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Aqui. Na parte ali que vai dar um pouco mais de trabalhinho para vocês. Então, assim, antes de começar de fato o conteúdo, esse eu acho que é o PDF que eu vou mandar para vocês, que tem mais valor para que vocês guardem. Então, assim, esse é um para que vocês tenham ali à mão para poder consultar ao longo dessa semana, porque ele vai ajudar muito nesse próximo exercício prático. Então, de novo, a gente vai passar por 4 momentos. Quem é o seu público, estratégia de planejamento, cronograma e o exercício prático. Dessa vez, esse material está inteirinho ligado e você pode usar ele, consultar ele para depois ali fazer o exercício. Então, ele, como um todo, ele é bem importante. Eu quis começar já trazendo ali a questão de conhecer o público. Por quê? Vocês fizeram o primeiro vídeo ali de vocês com base no conhecimento que vocês têm agora, no que vocês acham, mas o primeiro passo, né, quando a gente vai pensar, falar assim, não, peraí, vamos montar o conteúdo, tá, mas a gente vai falar com quem?
E quando a gente quer falar com quem, a gente tem que definir o máximo possível de quem é esse quem. Então, né, esse aqui é um mapa da empatia, acho que muitos de vocês já devem ter tido contato pelo menos com a imagem, mas o que ele basicamente representa? É como se você sentasse com alguém e fosse fazer uma entrevista para saber o máximo de informações possíveis sobre essa pessoa. E é isso que vocês precisam fazer, em primeiro lugar, para o público de vocês. Porque quanto mais vocês souberem quem é o público de vocês, mais fácil vai ficar de produzir conteúdo para eles. Aqui, entender o que pensa, o que sente, o que vê, fala, escuta, o que dói, o que traz alegria, e aí eu vou resgatar um pouco da história lá do Joãozinho. Pô, se eu sei que o Joãozinho está endividado, cara, eu tenho que entender que o momento dele é um momento de fraqueza. Ele está frustrado porque, às vezes, se ele tem uma família, ele queria dar uma condição melhor para o filho. Então, entendendo tudo isso, você vai mudar a tua linha de comunicação, né? Pegando um pouco ali da história do André. Ele já teve, eu já falei um negócio. Então, quando ele vai conectar com algum cara que está num processo de endividamento, ele vai falar, cara, eu sei, eu passei por isso, em 2017 eu tive X, Y, Z, e aí ele passa a conexão e a credibilidade através da história própria do que aconteceu. E se no meu caso, Fernanda, não aconteceu isso, mas eu percebi que meu público tem isso. Peraí, você vai falar, eu pesquisei milhares, centenas de pessoas que passaram por esse mesmo processo, e com isso eu cheguei a essas 3 conclusões, que todas as pessoas que estão passando por isso fazem X, Y, Z. Você não passou por isso, mas você estudou e você tem como trazer esse mesmo ponto de conexão, mesmo que seja diferente. Esse mapa aqui, ele traz uma visão inicial, mas o que eu quis montar para vocês? Algumas perguntas para que vocês possam sentar depois e ir etapa por etapa. Aqui nem precisam se preocupar tanto em ler, mas depois revisitem esse material, que é para vocês sentarem e, de fato, escreverem sobre o público de vocês. Então, eu vou passar pelos temas principais aqui, explicando por quê. Demografia. Eu peço serviço para o país inteiro. Cara, mas é interessante para você prestar serviço para o país inteiro? Seus clientes atuais, se eles se concentram numa região só, para que você vai ficar gastando o seu dinheiro falando com todo mundo, sendo que você percebeu que você já é especialista em falar com aquela região? É importante você ir anotando isso, porque às vezes são informações que passam. Futuramente pode ser que você expande um pouquinho mais, mas se você quer falar com o Brasil inteiro, mas você tem 10 clientes, seus 10 clientes são da região onde você mora, peraí. Foca em ser especialista da sua região e depois vai crescendo aos poucos. Esse é o ponto principal ali. Mas depois tem ali as questões mais básicas. Se é masculino, feminino, onde que tá? Se essa galera é uma galera que tem um nível de educação já mais alto, é um pessoal pós-graduado, sim ou não, tem mais esses outros detalhes. Mas acho que o principal foco é entender. Peraí, às vezes eu estou querendo falar com um lugar, mas com quem eu estou falando hoje não condiz com quem eu acho que é o meu alvo principal. Interesses e hábitos. Por que é interessante a gente mapear o que a tua audiência gosta de fazer? A gente mencionou aqui, né? O André mencionou que hoje ele ficou o dia inteiro tomando café para aguentar o dia. No caso do Adriano, não seria o café, seria o energético. E por que é importante entender isso? Em certos momentos, quando você quer conectar coisas diferentes, você pode utilizar isso. Tipo, aí, galera, vocês já tomaram seu cafezinho aí de manhã? Tipo, comenta aí qual xícara de café que você tá, para eu saber se a tua rotina tá corrida ou não. Você pode utilizar os interesses e o hábito da tua audiência como uma forma de chamar ela para conversar com você no dia a dia. E também entender, peraí, se essa galera tá mais consumindo vídeo, será que não é interessante eu fazer um conteúdo mais longo e ir para um canal tipo YouTube, que as pessoas já estão... esse público está mais acostumado a tá lá? Se é um pessoal que é mais leitor de livro físico, se eu fizer um blog, tiver artigo, essa galera vai gostar mais desse conteúdo. É por isso que é importante você entender esses detalhes de interesse e de hábito. Desafios e necessidades. Aí é o ponto que a gente já comentou antes. Essa pessoa o casado vai passar por dores que o solteiro não entende.
principalmente se tiver filhos, são momentos de vida diferentes, e mapear cada detalhe desse vai te fazer, quando você para ter uma oferta para ele, você vai entender todas essas situações e você pode trazer algo do tipo: eu sei que isso não é prioridade na sua vida, mas você não quer dar uma vida melhor para o teu filho? Você não quer poder, quando ele estiver na faculdade, você poder pagar a universidade dele com tranquilidade, sem preocupação? Então, isso hoje é prioridade, porque o seu bem mais precioso vai precisar do teu recurso, que você só vai conseguir ter se você fizer esse curso, essa mentoria. Então, é bem importante você entender esses detalhes. E os comportamentos de consumo, aí a gente já entra numa área que, eu tenho aqui como entregar para as pessoas um livro físico ou um e-book. Tem logísticas completamente diferentes e, às vezes, realmente, você pegar a galera, 18 a 24 anos, se você entregar um e-book, eles vão consumir esse conteúdo. Mas, às vezes, se você for entregar esse mesmo material para uma galera de 45 mais, eles vão preferir o livro físico. Então, entender esses detalhes são de suma importância para que você tenha ali a Bíblia do teu cliente, né? Para você saber tudo o que ele quer e o que ele não quer, porque aí você evita cair ali em alguma oferta que não é interessante para ele, e na hora de desenhar o teu conteúdo vai ficar muito mais claro. Aí a gente entra no ponto de valores e crenças, e aí eu trago muito do vídeo do Gabriel. Falei aqui, cara, eu tenho o meu momento com Deus. Para mim, isso é importante. Então, pessoas que tenham esse mesmo valor vão enxergar conexões que nem vêm do próprio Gabriel, mas sabem que, poxa, se é uma pessoa que se preocupa em deixar claro que ele quer ter o momento dele com Deus, ele tem esses valores que já precedem o Gabriel. Então, é muito importante. E aí, percebam que a gente passou por muito chão antes de chegar na concorrência. Porque aí é o momento de você entender, tá bom, sabendo tudo isso, meu concorrente hoje faz tudo isso pelo meu cliente? Se ele faz, aí sim, ele é um modelo que você vai copiar o que ele está fazendo. Se não, peraí, ele deve estar vendendo, se hoje ele está vendendo bem, mas ele não faz nada disso, ele não entrega nada que o meu cliente espera receber, então, muito provavelmente, meu cliente só está comprando dele porque ele é a única opção. Eu vi um exemplo ali que até o Marcel deu ontem nos stories, que ele estava tentando, ele ligou para 3 lugares diferentes, pronto para comprar o produto. As pessoas não venderam porque não atenderam. E às vezes é um negócio simples assim. Às vezes a pessoa só queria uma condição diferente de pagamento porque ela recebe no meio do mês. Às vezes ela só queria uma atenção de falar no telefone. A geração atual não fala no telefone, mas 30 a mais é uma galera que ainda está acostumada, tipo, não, se eu preciso falar com você algo urgente, eu vou te ligar. Então, entender esses detalhes simples vão virar o jogo. E aí, bato na tecla de novo, que eu já falei com vocês na aula 1. Feedback do teu cliente. Ninguém vai te ajudar mais a vender para o teu cliente do que ele mesmo. Fiz oferta, não gostei. Cara, tá bom, você não vai comprar, já entendi que não é o momento para você, mas o que eu posso fazer para você? O que faltou? Se você falar para mim assim, o que faltou, que se eu tivesse isso, você compraria. É importante, não só pela questão do comercial em si, mas se você colocar isso dentro do teu conteúdo, essa pergunta não vai chegar lá na frente do teu comercial como objeção. Se eu já falo, e você que vai fazer um pedido maior, ou que você vai fazer uma compra X, um serviço tal, quanto mais tempo você fechar comigo, eu consigo fazer um fluxo diferenciado de pagamento para você. Então, se eu já conto isso no meu conteúdo, quando ele chega lá na frente, ele só vai falar, eu vi que você faz tal coisa, eu preciso disso aqui para me atender. Você vai facilitar a tua vida e o teu comercial também vai agradecer futuramente. E respondeu tudo isso. Lógico que tem outras perguntas pormenores dentro desse processo todo. Aí sim, a gente vai olhar e falar, tá, eu conheço esse público, sei quem ele é, e o que eu quero fazer com ele? E aí, o que eu quero fazer no sentido de, hoje eu quero só crescer minha base, eu não vou ofertar nada para ninguém,
Ou, não, eu tenho um prazo curto, eu preciso levantar a caixa, então eu preciso ali já gerar um engajamento mais rápido para gerar venda. E, ok, qual que é, para mim, a minha métrica de sucesso? Então, se hoje eu só quero crescer minha base, então hoje eu tenho 500 seguidores, então eu preciso chegar a 1.000 seguidores até o final do ano. Ou, se não, eu preciso levantar a caixa, então eu tenho que ter 10 mil reais até o final do ano. Entende que depois que a gente já olhou tudo para isso, fica com muito mais clareza a gente trazer esses dois pontos finais, fica muito mais claro para a gente. Dúvidas até agora? Agora, como eu já mudei do Zoom para o Meet, agora a gente não tem o problema de cair. Então, se quiserem já tiver alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, só dá para levantar a mãozinha e falar. Opa, fala aí, Adriano. Ô Fer, por exemplo, você falou ali sobre definir, por exemplo, eu quero um número X de audiência ou eu quero um número X de faturamento. Tipo assim, um não seguiria o outro, de certa forma, ou por exemplo, eu mudaria minha comunicação para que eu tivesse um faturamento maior ao invés de seguidores. Entendi sua pergunta. É que aqui depende. É que aqui eu coloquei dois universos separados, mas você pode ter uma meta principal, que na maioria das vezes vai ser o faturamento, e você pode ter metas secundárias também, não tem problema. É que aqui eu quis colocar dois cenários separados, mas aqui imagina, eu estou focando aqui que eu quero fazer um mini lançamento daqui a um mês, porque eu preciso levantar 5 mil reais. Entende que se eu ganhar 100 ou 200 seguidores nesse mesmo período, mas eu não fizer os 5 mil reais, pouco importou. Então, é só entender, tipo, qual que é a tua prioridade, porque a gente acaba prioridade, entendi. Colocando várias coisas, e aí tudo se torna prioridade. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. É só para você entender. Eu preciso atingir isso aqui. Eu posso ter outras coisas que eu também quero fazer no processo? Só que o foco principal é esse. Assim você consegue criar um conteúdo mais assertivo. Lógico que hoje, vou dar o exemplo da Recriar. Hoje a gente tem o principal objetivo de vender. No meio do processo, enquanto eu estou vendendo, eu estou crescendo a minha base? É óbvio. Mas se eu chegar no final do mês e bater minha meta de venda, mas eu não cresci minha base de seguidores, eu não vou ficar triste. Mas se o inverso acontecer, eu tenho que ficar preocupado. Porque significa que eu estou desviando mais da minha verba para o conteúdo do que para a venda. É só para a gente ter um padrão ali e conseguir metrificar melhor isso. Mais alguém? Bom, então vou seguir aqui. Estratégia e planejamento. Vamos lá, a gente falou, tudo que a gente estava falando aqui agora é antes da gente sentar para pensar na estratégia. A gente tem que ter tudo isso definido antes. Por quê? Aqui, quando a gente chegar para fazer a estratégia, se planejar da nossa execução, a gente já entendeu, ok, estamos fazendo tudo isso para o Joãozinho, que tem todo esse histórico de vida, e a gente quer vender X coisas para X Joãozinhos. Fica muito mais fácil entender ali o que a gente quer fazer. Eu sei que a criatividade ela abre portas, mas se a gente não colocar limites, a gente vai muito longe e depois não consegue fazer o que precisa ser feito. Então, aqui, para definir uma estratégia, é muito importante você entender o público, mas aí entender o negócio. Então, aí, você vai sentar de novo e vai olhar, tá, eu já sei o que eu quero fazer, eu tenho aqui meus objetivos principais, já fiz aqui os passos 1 e 2, com base no material anterior ali, já sei como que está a minha concorrência. Aí, essa pergunta aqui, dos tipos de conteúdo, ela já vai se responder quase que sozinha. Porque tudo que você precisava para entender o que estava acontecendo ali com aquela galera, você já tem. Então, se é dívida, se a pessoa ali está precisando de algum reforço emocional, você já vai entender quais são os formatos que você pode trabalhar de conteúdo mediante ao que a tua audiência consome. Não adianta você querer ficar aqui jogando só carrossel se a sua galera gosta de vídeo. Você vai jogar e você vai se matar. Lógico,
que na hora você pode testar o carrossel e testar o vídeo e validar o que performou melhor. André, pode falar. Só um adendo que você está falando, isso faz tanto sentido entender o público-alvo, os objetivos que eles querem, até um mapeamento da dor, isso faz tanto sentido, Jesus amado, pessoal, sabe? É uma coisa que a gente chama de teoria da... A hipótese da teoria do mapeamento da dor, e tem aquilo que quando você realmente entrevista alguém fala mesmo que é. Você acredita que a gente estava mapeando a persona da doutora, eu quero até fazer um insight sobre isso, e a gente estava com uma amiga aí dia, tipo, olha, nós vamos te ajudar a lotar a tua agenda, sabe? Achando que eles queriam lotar uma agenda. Mas quem disse que eu quero lotar a agenda? Você tá doido? Trabalhar sem ter uma... Eu quero ter menos pacientes que me pagam mais. Olha para você ver como é importante você entender o que eles querem. Senão, se você vai fazer uma promessa, ó, eu vou te ajudar a lotar a tua agenda, achando que ele está olhando e fala, cara, eu não quero lotar a tua agenda. Um errinho, pessoal, vai corromper a comunicação. Fala, caramba, me parecia tão boa a minha proposta, sabe? Então, a tela anterior da Fernanda de mapeamento da persona faz muito, muito sentido, alinhado com os seus objetivos. Então, só um complemento mesmo, Fer. Tipo, quanto mais eu crio conteúdo, mais eu percebo isso, sabe? É incrível, cara. Exato. Tipo, parece óbvio, né? Quando a gente olha assim no dia a dia, tipo, não, eu quero lotar a agenda. Mas espera, lotar a agenda, você vai ter um monte de dor de cabeça. Quanto mais cliente pagando menos, você vai ter que estar lá entregando mais de si e, às vezes, recebendo menos no final do mês. Agora, se eu reduzo muito, mas aumento muito o valor, eu ganho mais tempo, escolho quem eu vou atender, crio lista de espera e aumento mais a minha autoridade e cada vez eu posso cobrar mais. Olha, são posicionamentos completamente diferentes, só que uma pergunta errada vai mudar tudo, muito bem colocado. E aí, entra o ponto aqui, depois que você já entendeu isso, nesse momento que você vai olhar, a minha galera vai estar só no Instagram? Ela vai estar só no Facebook? Ela vai estar no TikTok da vida? Ela vai estar no YouTube? É nesse momento que você vai definir nessa base e perguntando, tá, pessoal? Outro exemplo da Recriar, a gente fez um formulário e foi fazendo ali perguntas que eram interessantes para a gente, até por conta de eixo editorial, para falar, peraí, o que vocês gostam de ler? E a gente estava batendo muito em alguns tópicos e deixando outros que os leitores deixaram muito claro que eles têm muito interesse de saber mais. Então, peraí, a gente sabia que a gente achava que sabia tudo sobre o que a audiência queria e ela chegou e trouxe uma informação, mas ela só trouxe porque a gente perguntou. Então, aí, depois disso, a gente passou, só para vocês entenderem a importância disso. Tinha um livro que a gente não trabalhava, porque a gente não estava nesse eixo dos dois principais que a gente trabalhava. Colocamos esse livro para rodar. Em um mês, a gente vendeu 100 unidades desse livro com um ticket acima de R$100. Sem fazer esforço. Só porque a gente ouviu a necessidade da audiência e entregou o livro que era adequado com aquele momento. Então, se você sempre fizer isso, você sempre vai montar a melhor oferta e que vai ser matadora para a tua audiência. Pô, passo 2 aqui. Aqui vocês vão entrar num momento que você pode perguntar para a tua audiência quantas vezes por semana geralmente você entra no YouTube? Quantas vezes por semana geralmente você está no Instagram, TikTok, enfim. E você coordenar isso com, dentro do que a audiência respondeu, quanto que eu consigo fazer? Porque aqui entra muito naquele mito de, eu tenho que postar todo dia. Se você tem material para fazer um conteúdo muito bom todo dia, posta todo dia. Se você vai ter que ficar sentando ali, aí vai olhar para o computador, vai ter aquele momento tipo, o que eu vou falar hoje? Você não está pronto para postar todo dia. E tá tudo bem nisso. Seu conteúdo não vai ficar pior por causa disso. Pelo contrário, se você tiver mais cuidado com ele e fizer ele mais pensado, ele vai ter um resultado melhor. E aí eu vou te dar um exemplo, André, dessa questão do que você falou antes. Tava ali fazendo CTA, tava chamando a galera e ninguém vinha falar contigo. Você mudou a linha, foi apresentar só um material, como ele estava assertivo, ele teve reação do teu público. Então, repara que não é a frequência, é a qualidade daquilo que você estiver entregando. E muitas das vezes, menos vai ser mais. Se você quiser postar 3 vezes na semana,
Cara, não tem problema nenhum. Isso falando de feed. Desde que nessas 3 vezes na semana você seja intencional. E aí aqui entra no ponto que eu acho que nenhum de vocês tem. Talvez acho que mais só o Gabriel que seja mais próximo de montar isso, que é um calendário editorial. Aí você perguntar, Fernanda, mas o que é esse bendito desse calendário editorial? Você entendeu? Tudo que a tua audiência tem de dor, tudo que ela precisa, você sabe o conteúdo que você quer entregar, o teu calendário editorial é organizar como você vai levar essa informação para essas pessoas. E aí eu vou dar o exemplo da sequência de vídeos que eu trouxe. Eu queria contar a minha história para a audiência. Eu poderia muito bem chegar com o vídeo inteiro lá de quase 20 minutos e jogar para todo mundo ouvir. O pessoal ia assistir o vídeo? Nunca. Porque eu joguei ali. Agora, quando eu vou lá e pego as informações e trago primeiro algo muito importante, né? Que no caso ali, o primeiro vídeo falava da Metrics, ou seja, já vai falar que já deixa bem claro que eu quero falar de negócios com aquelas pessoas. Depois eu trago ali uma informação chocante, né? No caso ali, eu tinha algo bem emocional e que mexe com as pessoas ali. A questão do Covid foi um momento que chamou. A pandemia foi algo que mexeu com todo mundo. Então, mesmo quem não perdeu alguém próximo, sabe de alguém ali nos arredores que acabou perdendo algum ente querido. Então, isso era um gancho muito forte para chamar a atenção das pessoas. E, na sequência, eu trago o que eu quero realmente falar. Porque, assim, eu prendo a atenção da audiência e vou levando ela no caminho que eu quero que ela consiga, né, consumir o conteúdo. Então, é importante vocês entenderem isso e definir. Eu preciso falar sobre... Eu preciso falar sobre o tráfego pago, né? No caso do Adriano. Preciso. Mas eu também preciso explicar, tipo, o que eu posso fazer aqui para te ajudar hoje se você está com problema no seu caixa? Porque se você não tiver um caixa organizado, você não vai contratar um gestor de tráfego, porque você não vai ter dinheiro para pagar um gestor de tráfego. Então, entender que esses assuntos satélites fazem parte da construção do teu conteúdo é muito importante. Lembre-se que a construção do conteúdo é como se fosse um funil. Tem que ter o conteúdo raso ali, o que a gente acha que é mais bobinho, para chamar o maior volume de pessoas, e aos poucos você vai dando um conteúdo mais denso, até você chegar aqui e falar assim, até aqui foi de graça, te ajudei, mas a próxima fase você precisa de uma atenção maior. E essa atenção maior tem um preço. Justifica ali para a tua audiência ela comprar de você, e mediante a conexão que você criou com ela, e todo o valor agregado, faz todo sentido para ela dar esse próximo passo com você. Fernanda, não sei ainda como construir esse calendário editorial. Vou ajudar vocês melhor. E aí, isso já é uma coisa que a gente tem que construir individual. E no exercício dessa semana vai ficar mais claro para vocês aonde vocês vão ter algumas dúvidas. E aí, é um pedido. Peço que essa semana vocês cumpram, tentam seguir certinho como que está planejado ali o exercício da semana, porque vocês vão ter dúvidas e não deixem de perguntar. Chama no privado, manda no grupo, porque aqui é o momento onde a maioria das pessoas desiste. Porque, não, é mais fácil, já sei o que eu estou fazendo ali, eu apareço, faço stories. Não, organiza. Organizando vai ficar muito mais fácil. Porque aí, se você já tiver tudo isso organizado, quando você vem para essa questão aqui de produção, distribuição, o engajamento e para analisar, você já está muito mais tranquilo, porque você já entendeu ao longo do mês o que você vai fazer, como você vai fazer, e é melhor consertar só o que não está dando certo do que ficar tentando várias vezes ao longo do mês e nada dá certo. Pode falar, André. Vamos lá. Confesso que isso é uma dificuldade para mim, porque eu não priorizei. Só época eu não priorizei. Eu entendo a importância do planejamento, só não priorizei. Sem vergonha isso mesmo. Mas uma coisa eu tenho que confessar. Se eu tivesse programado o planejamento dos 30 dias, agora já teria caído tudo por terra, porque ainda estava um pouco confuso o que realmente tinha que fazer, sabe? E seria mais estratégico criar um conteúdo por uma semana, para evitar refação, no caso do tipo... Eu não consigo imaginar se a minha comunicação está correta. No meio do caminho, eu percebo que aquilo não está gerando impacto, lá vai eu reprogramar tudo. É um risco, né? Para nós iniciantes, né? Exato. O que acontece? Nesse primeiro momento, por que você acha que não vai dar certo?
Você não tentou, você tem seu público mapeado? Se eu voltar ali no primeiro e for te fazendo cada pergunta dessa primeira parte aqui, né? Deixa eu voltar. Se eu perguntar para você, tudo isso aqui, você vai saber me responder? Agora eu tô começando a montar. Se me Agora. perguntar semana passada, eu não saberia. Por isso que eu não conseguia falar. Entende? Então, assim, é lógico que vai mudar. E tem um bichinho aqui que, pelo amor de Deus, vai mudar essa construção ao longo do tempo, porque você não tem isso organizado ainda. Então, você vai fazendo, e aí o que deve estar acontecendo com você? Você faz uma coisa hoje, essa coisa dá certo, aí você faz outra coisa amanhã, e aquela outra coisa também dá certo, mas você não sabe dizer por que as duas coisas deram certo se elas são completamente diferentes. Porque... É bem isso. Pode falar, Adriano. Pelo que eu entendi aí, igual eu escrevi aí, a dificuldade do André é a mesma que a minha para se planejar, né? Mas agora ficou um pouco mais claro, porque o planejamento estratégico, ele é pautado no público-alvo, né? Exato. Então, a gente vai pensar nas características dentro do mapa da empatia, e aí, a partir desse momento, a gente vai criar o planejamento estratégico para se comunicar com esse público-alvo, certo? Isso? Uhum. É porque, assim, ó, imagina que eu sento aqui, crio uma aula focada no Adriano. Cara, eu conheço tudo sobre o Adriano, faço aula aqui, mas aí quem chega para assistir a aula é o Tamis. Vai funcionar? Não vai. Caramba, que explicação boa. Entende? Porque aí o Tamis vai olhar e falar assim, mas gente, mas eu não faço isso. Então não está fazendo sentido para mim. E aí o que acontece no dia a dia? Vocês estão fazendo um conteúdo, vai, pro Adriano. E alguns Adrianos vão começar a surgir. Só que no meio dos vão ter o Tamis. Então vai ter dia que vai funcionar muito bem quando o algoritmo entregar só para aquela pessoa, mas quando começar a abrir um pouco mais, expandir, vai vir aquelas outras pessoas que estão ali e não sabem por que estão ali, porque vez ou outra você fez um conteúdo para elas, outra vez você fez um conteúdo para o outro, e aí foi jogando. Aí eu resgato aquela situação, André, que você me falou, pô, eu não queria atrair um monte de agência. Mas você estava falando o conteúdo ali basicamente de um closer. Então, pô, as agências estão desesperadas para alguém que saiba vender alto ticket. Você está deixando bem claro que você consegue lidar com um contrato alto ticket. A agência vai vir atrás de você para te contratar como um closer. Exato. Então, exato. É esse o detalhe importante, que antes vocês não olhavam para isso. Por isso que eu falei que essa aula tinha que ser um pouco mais densa para entender. Peraí, entendemos, saímos da inércia, mas peraí, temos que planejar para que funcione melhor. E tá vendo que depois que a gente passou por tudo isso, aí a gente chega na questão de olhar para engajamento e analisar e otimizar. E o que é importante aqui? Todo o conteúdo que vocês fizerem, não pensem que toda semana, todo momento, vocês vão ter que ficar pensando o conteúdo do zero. Porque conteúdo, principalmente de topo de funil, é altamente reutilizável. A única coisa que você só precisa fazer é reciclar. Ou seja, todo mundo tem aí alguma blusa, shorts, calça, que tem aí faz 10 anos. Você vai lá, coloca uma outra camiseta, ou às vezes você coloca uma camiseta nova e a calça mais antiga, você tem uma roupa nova. É isso que a gente só tem que tomar cuidado de fazer. Então, você viu que aquele conteúdo deu muito certo e você fez ele em vídeo? Pô, transforma ele num carrossel. Pô, deu muito certo num carrossel, joga ele para uma sequência de stories. Pô, depois disso deu muito certo. Cara, faz um vídeo mais extenso, joga para o YouTube. Você tem várias formas de trabalhar isso e... Fê, já fiz todas essas formas. Faz o que eu estou fazendo com vocês agora. Eu preparo a aula, dou um conteúdo, gravo esse conteúdo. Depois que eu vou sair daqui, o que eu posso fazer? Revisitar esse material, tirar partes disso e jogar no feed. Falar, pô, mas isso não é desleal com quem está aprendendo a aula? Eu tirar um minutinho daqui e entregar lá no feed, é entregar todo o valor que a gente está tendo aqui? Não é. É só aguçar ainda mais a curiosidade de quem quer ter o conteúdo completo. E, às vezes, vocês mesmos que já estão fazendo parte, vão olhar um corte e vão falar, caramba, lembrei disso aqui que a Fernanda falou, deixa eu voltar lá assistir a aula de novo para ver se eu lembro mais algum insight para poder fazer. Então, é isso que vocês precisam colocar na cabeça, que conteúdo não precisa ser tanto esforço. Ele tem essa parte aqui
vocês vão sentar e ter que definir uma vez, mas uma vez que vocês entendem e gravou quem é o seu público, você faz isso tranquilo. Porque hoje, para mim, é muito fácil falar com vocês e entender o que vocês estão passando. Porque antes de começar a fazer aula com vocês, eu fui sondando, e a cada aula que a gente tem, eu coleto novas dores com vocês e vou ajustando. Não preciso esconder aqui de vocês. A aula 1 foi importante para o quê? Entender quais são as dores principais de vocês e reorganizar a entrega da mentoria da melhor forma para ajudar a jornada de vocês. Não adianta eu entregar na minha sequência lógica e vocês não conseguirem aplicar. Aí eu vou falar, pô, Fê, por que a gente já não começou com o público? Cara, isso aqui é maçante. Vocês vão ter que sentar depois disso aqui e reler isso aqui, talvez reassistir a aula. Se eu já começo com isso, vocês iam desanimar, vocês não iam ter vontade de seguir. Agora, se eu dou uma atividade que é mais tranquila, que deixa vocês tipo, pô, que legal, isso é interessante, sentar isso aqui e fazer isso aqui, vocês vão entender que é parte do processo para que vocês possam voltar a fazer aquilo que vocês acharam interessante. Entende? É isso. Você tem que estudar muito bem quem que você está querendo atender. Porque aí, você, conforme você vai entregando as coisas na mão da pessoa, a pessoa fala, caramba, era isso que eu precisava. E parece que, como mágica, eu descobri. Mas não, todas as informações vieram de vocês para mim. Beleza? Mais alguém tem alguma dúvida? Eu tenho mais uma, mas não é muito sobre o assunto, mas eu fiquei na dúvida, né? Como eu estou colocando minha jornadinha do herói lá na sequência de stories, porque eu não sei de onde eu tirei esse negócio, tipo, que amanhã depois do stories pode ir para o destaque, acredito que seja isso verdade ou não, né? Mas depois que ele sumir, eu quero voltar lá e colocar um comércio aqui, né? E colocar aquela sequência para eles assistirem de novo, né? Aonde que eu acho o raio desses negócios que somem depois de 24 horas? Sendo... É possível ou não? Lógico que é possível. Olha só. Se não tivesse isso, acho que metade dos meus conteúdos não estariam no feed. É possível. Eu não sei achar. Então, vai lá no menu. Arquivar. Peraí, calma aí, menu. Deixa eu já fazer aqui, pra ver se eu não tô cagando pau aqui. Calma aí. Ai, meu Deus do céu, para. Vai lá. Ajuda o Andrezão às 19 horas, tá? Tá, casinha, tá, Andrezinho, casinha. 3 risquinhos no canto superior direito, certo? Isso. Depois é o quê? Arquivar? Arquivar. Arquivar. Aí vai ter arquivo de publicações e arquivo de stories. Aí você vai nos stories, que é o que você está querendo procurar, e vai estar tudo ali. Para transformar num destaque. Peraí, que agora eu já travei aqui, ó. Deveria estar assim mesmo? Deveria estar. É que eu sou cega. Você foi em arquivar. Eu fui em arquivar e agora tá dando aqui uma setinha. Eu tocando a setinha, tem arquivos de publicações e arquivos de streaming ao vivo. Não tem stories aí, não? Não. É escrito nenhuma publicação arquivada. Ah, tá. Ó, vamos, só para não... Depois a gente olha isso certinho, só para não... Que eu sei que acho que o Gabriel tem... Não pode ser tanto horário. Eu vou acelerar. Mas aí eu já vejo isso aí com você. Não, tá? Tranquilo. Mas era ali, não sei por que não apareceu. Estranho. Aí, o cronograma. Você pode fazer tudo isso que a gente já falou? Em uma semana? Tá, se você não for fazer mais nada, se faz. Dá para fazer um mês? Com toda tranquilidade. Vai depender da rotina de vocês. E por que eu quis ir mostrando tudo isso para vocês? Que eu vou dar essa versão do cronograma é um cronograma mais extenso. E depois, no exercício prático, eu trouxe uma versão de uma semana para isso. Para que vocês trabalhem dentro disso e a gente melhore ali o que for possível e necessário. O que é importante, de fato, quando a gente olhar para esse planejamento? Que é algo contínuo, que a gente precisa entender, planejar, produzir, metrificar e começar tudo de novo. Por quê? É como vocês mencionaram antes. Poxa, eu faço 30 dias, aí tudo mudou. Pera, se a gente fez o público certinho, a gente está falando com o público certinho, deve dar para a gente produzir há mais tempo. Você vai começar já planejando 30 dias? Não. Pô, começa com uma semana. Viu que ficou bom? Você pode aumentar para 2.
Viu que tá funcionando para você 2? Aumenta para 3. Tá funcionando para você 3? Aumenta para 4. Ah, vai ter períodos tipo final do ano. Dá para planejar tudo? Não. Aí tu vai voltar para a semana. O importante é você entender esse processo e aplicar ele. O que você não pode é olhar para o teto hoje e falar: hoje eu vou falar sobre Google Meu Negócio. Aí fala. Aí levanta outro dia de manhã e fala: hoje eu não quero falar de Google Meu Negócio, não. Hoje eu quero falar de... Aí pega um livro na mesa, essencialismo. Isso não vai dar certo. Você não vai conseguir manter isso. Você vai se frustrar, você vai se cansar e você não vai ter resultado porque você não tá... Que jornada que você tá levando a tua audiência? Você só tá falando um monte de coisa. E você jogar a conversa fora. Agora, quando eu falo, pô, trouxe a pessoa do ponto A para o ponto B, aí eu sei que a cada uma semana eu posso fazer uma chamada para venda. Ou a cada 2 dias, ou a cada 15 dias, e aí vai depender do produto ou serviço de vocês. Pode ver aqui, ó, que, salvo erro, são 10 semanas esse que está o cronograma. Mas dá para fazer aqui, ó, em 2 semanas a definição do pesquisa, aí tem dia, você pode fazer cada coisa. É esse o modelo que eu quero que vocês apliquem? Não, porque hoje no modelo que a gente fez não daria tempo de eu acompanhar vocês o processo inteiro. Mas eu quero deixar isso na mão de vocês para cada um, no tempo de cada um, vocês podem depois fazer isso de maneira mais tranquila e construindo. Pô, planejar o orçamento, porque aí fica muito mais fácil. Pensar com antecedência se eu vou colocar tráfego pago, se eu não vou colocar, se eu vou usar ou se eu não vou usar. Dá para pensar cada coisa no seu dia com tranquilidade. Só não vou entrar no dia a dia para a gente não estender muito tempo. Aqui, 5ª a 8ª semana, produção e lançamento, análise e otimização. Aqui é basicamente dá a mãozinha aqui, ó, nesse dia você vai fazer isso. Nesse outro dia você vai fazer isso. No outro, para você entender a questão da produção na prática, né? No dia a dia. Ah, Fernanda, precisa ser em 10 semanas? Lógico que não. Pode ser em bem menos tempo. Dá para fazer em menos tempo. Só que aqui eu quis deixar um prazo amplo para que vocês vejam que é um processo que pode ser contínuo e duradouro. Vou direto para o exercício. O que eu fiz aqui? Cara, montei algo simplificado para que nos próximos 7 dias vocês criem um planejamento para vocês. Então, aqui, esse é o único exercício que ele precisa começar amanhã. Porque senão, quando der 7 dias na nossa próxima aula, vocês não vão ter conseguido fazer o que precisa ser feito. Então, aqui, se vocês quiserem ir anotando, ou num diário, até mesmo nos stories, vocês podem, sei lá, fazer ali um close friend só com vocês, para vocês anotando a experiência. Não precisa aqui se martirizar de tipo, meu Deus, eu precisava ter feito um mega de um planejamento que até soltaria fogos no perfil. Não. Pé no chão. A gente está começando. Aqui o meu objetivo é que vocês consigam fazer algo que seja duradouro na rotina de vocês. Se não vê que não está dando certo, pô, vamos melhorar, muda ali. Não fica ali, não, tipo, eu tenho que fazer porque eu tenho que impressionar. Não. Vocês têm que encaixar isso dentro da rotina de vocês na medida do possível. Voltando aqui, a estratégia é um processo contínuo. Você vai aprender alguma coisa essa semana, vai aplicar para a próxima e para a próxima. E no final disso, vocês vão conseguir entender que, pô, isso aqui está funcionando? Beleza. Ah, não, isso aqui não está funcionando? Vou deixar de lado. Beleza? E o principal objetivo é que vocês todos consigam executar essa uma semana. Depois, essa forma de planejamento pode mudar para cada um de vocês? Pode. Mas é aqui que vocês vão perceber aonde está doendo e aí é onde eu vou conseguir ajudar cada um na sua dor específica. Então, aqui, amanhã, vocês precisam sentar. Eu falei 30 minutos se vocês não tiverem tempo nenhum. Mas quem tiver mais tempo, quanto mais tempo vocês se dedicarem a isso, é o mais importante. Então, vai sentar lá, pega esse material, volta lá nas perguntas do público e vê o máximo de coisas vocês conseguem responder.
O que vocês não conseguirem responder, vai atrás da tua audiência. Tipo, os clientes que vocês já têm, usem eles como um objeto de, pô, deixa eu perguntar isso aqui para você, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, o que você mudaria? Se dediquem a isso. Vocês vão ver que vai ter um valor imenso, não só para a tua produção de conteúdo. Vai te ajudar a entender muito. Show de bola. Muito bom. Materiais e ferramentas. Aí, nesse caso aqui, materiais e ferramentas, podem entender como, se o Thames vai ser necessário para ajudar vocês. Você tem que colocar isso dentro do planejamento, porque ele tem a rotina dele também, e talvez não vai poder na hora que vocês precisarem. Então, vocês têm que entender que dia que ele vai poder encaixar. Ferramenta, eu vou conseguir editar, eu vou ter que pegar alguém para editar. Eu sei editar. Anota tudo isso. E anota o tempo que você demora para fazer isso. Assim, você consegue se programar. Se programando, você consegue fazer o que você quiser, independente do que seja. Show. No segundo dia, então, revisou ali tudo, entendeu o que você vai precisar, para. Não precisa fazer tudo de uma vez. Senta no dia seguinte. Olhei ali. Fernanda, não tinha ainda o calendário editorial. Que eu acho que aqui é onde vocês vão parar. Fê, não sei como montar o calendário editorial. Me chama. Eu vou parar o que eu estiver fazendo e vou falar com vocês. Mas eu não quero atrapalhar. Vocês precisam, sim. Vocês não vão estar me atrapalhando. É aqui aonde... Aí eu vou falar o meta para vocês. Aqui é onde eu sei o que eu preciso melhorar nas próximas aulas, para entender como explicar mais fácil para vocês. Se vocês não trouxerem a dor de vocês, para mim vai estar tudo certo. Entende? É que a gente tem um tempo resumido para passar muito volume de coisas. Então, calendário editorial é uma coisa mais simples, mas é muito personalizado. Às vezes o que eu vou falar para o Adriano não é o que eu vou falar para o Ramos, não é o que eu vou falar para o Santos, não é o que eu vou falar para o Gabriel. Então, sentei para ver isso aqui, Fê, não estou conseguindo fazer. Ou se não, consegui já pensar aqui, já sei o que eu vou contar. Lembrando que a gente quer levar o público do ponto A para o ponto B. Então, você tem que criar uma jornadinha ali do cliente. Senta e rascunha esse conteúdo. Por que é importante você parar para tirar rascunho? Porque às vezes você vai ter uma ideia que naquela hora a ideia é brilhante. Quando você vai almoçar, tomou um café, você volta e você fala, cara, isso aqui é brilhante para mim que já sei. Mas talvez para essa pessoa que não sabe, eu tenho que voltar uns passos antes. Entende? Uhum. Para vocês realmente aguçarem essa habilidade de pensar no teu cliente. Às vezes, o que é muito fácil para a gente já é algo muito difícil para o teu cliente entender. Então, você tem que voltar uns passos antes. Então, faz isso. Deixa marinar um pouquinho, depois volta e revisa. E lembrando, sempre que você for falar com a tua audiência, ela não conhece termo técnico. Então, o mínimo de termos técnicos que você puder utilizar, melhor. Trabalha termo técnico para fundo de funil. Topo, a galera não sabe o que é. Você está ensinando para ela. Da metade, pode começar algumas palavras. Aí, no fundo, você pode abusar, porque aí já é uma galera que já sabe e só precisa... Então, aí já é pontos que você pode utilizar para definir em que etapa que você está falando. No terceiro dia, já tenho ali todo o meu conteúdo. Sei o que eu vou fazer. Já sei que é aquela ideia mesmo. Volta lá e começa a dar uma olhada nas palavras-chave. Hoje, o Instagram não trabalha... Pode falar. Eu vou ter que... Eu tenho umas coisas para fazer aqui, mas eu consigo ir escutando vocês aqui. Então, eu vou só desligar minha câmera, mas vou escutando aqui, tá? Tranquilo, eu não vou estender mais não, mais 5 minutinhos, tá? Mas tranquilo, você tá ouvindo e depois eu vou mandar o link da aula para vocês podem revisar, não tem problema. Você tem aqui, hoje o Instagram, ele não ranqueia mais por hashtag. Ele já tá usando o sistema de SEO. Então, quando você vai falar, na sua fala, nas tuas legendas, você tem que trabalhar bem as palavras-chave, porque isso vai te ajudar a ranquear muito de maneira orgânica. Então, eu vou falar de marketing digital, se eu vou falar de estratégia de conteúdo, tem palavras-chave que eu tenho que colocar ali, se eu quero aparecer para pessoas específicas. Então, tira um tempo para olhar para isso
E como que você vai trazer isso dentro do teu conteúdo, dentro da tua legenda, dentro da capa ali do teu vídeo. Pode ver que eu escolho bem as palavras das capas que eu quero colocar. Opa. Aí. Isso é muito importante. Promoção e distribuição. Ah, já sei aqui, já fiz tudo bonitinho, estou preparado. Aonde que eu vou postar? Eu recomendo que nesse primeiro momento, no exercício, escolhe um canal só. Depois você pode trabalhar quantos forem importantes para a tua audiência. Mas vocês estão começando. Para não se embananar, para não ficar muito difícil, e escolhe um e trabalha esse. Tá. Ah, vou fazer o conteúdo ali. Dedica mais um tempinho ali para criar uma antecipação, chama, se vocês, lógico, já tiver verba de tráfego aí, fica com vocês como vocês vão colocar, mas se eu não tenho, pô, trabalha ali nos stories uma antecipação do conteúdo que você vai fazer, explica ali que você está numa jornada de produzir um conteúdo melhor, então você precisa da ajuda da audiência, então, ó, vou postar o post tal hora, me ajuda aqui, engaja, fala para mim se você gostou ou não gostou, traz a tua audiência para perto. Você tem que se conectar com eles. E nada melhor do que explicar para eles o que você está fazendo, para que você possa se conectar melhor. Incrível. Quinto dia, você vai monitorar. Ah, Fernanda, mas eu não sei monitorar direito. Foca aqui, ó. Visualização em primeiro e engajamento. O que eu falo por engajamento? Quantas pessoas curtiram? Teve mudança do conteúdo que eu estava fazendo antes? Teve mais curtida, menos curtida? Teve mais salvamento, menos salvamento, encaminhamento? Percebe só a mudança do que foi antes para o que foi agora. Não estou nem falando numa questão de, foi absurdo. Só olha se foi a mesma coisa, se foi melhor ou se foi pior. Para o quê? Para você ter uma noção ali do que está acontecendo. E isso vocês têm que tomar muito cuidado e fazer sempre. Alguém comentou na sua foto? Hoje eu peco fazendo isso. Eu vou melhorar a partir de agora. Cara, não responde só tipo, um coraçãozinho, um foguinho, um foguete. Tenta entender por que a pessoa fez aquele comentário. Então, tipo, você tá contando a sua história. Cara, aí a pessoa falou, tipo, bateu palminha. Cara, qual que foi o ponto alto que você gostou da história? Você se identificou? Você já viveu algo parecido? Por quê? Brinca com o algoritmo. Você fez uma pergunta, a pessoa vai te responder. E aí, se você criar uma conversa nos comentários, você está dando mais material para o algoritmo te levar mais longe. Então, tira esses 30 minutinhos para dar uma revisada, olhar, responde, curte o comentário que as pessoas deixaram. Você está buscando conexão. Conexão é uma via de mão dupla. As pessoas te dão uma parte e você devolve outra. Beleza? Top. Aí, no sexto dia de análise e reflexão, isso eu quero fazer em conjunto com vocês. Mas aí, né, cada um no seu momento, aí só mandar mensagem a gente organiza. Porque aí eu vou começar a falar um pouco para vocês de quais métricas vocês devem prestar atenção. Curtida é métrica de ego. Só que preciso deixar isso claro. Não é porque o teu post teve 10 mil curtidas que ele é bom e não é porque ele teve uma curtida que ele é ruim. Tem muitas outras coisas atreladas. Mas hoje, pro Instagram, se você tiver muito compartilhamento, ou seja, as pessoas estão encaminhando no direct o teu conteúdo, essa é uma métrica que o Instagram acha interessante. Por quê? A gente tem muito hábito disso. Eu vejo um conteúdo de valor, vou mandar para o André. Alguma coisa que eu acho interessante, que realmente tocou comigo e que vai ajudar o outro, eu vou passar para frente. Essa é uma métrica que vocês podem ficar de olho sempre que vocês fizerem um conteúdo. Pensa assim, quando vocês forem produzir, esse é um conteúdo que eu encaminharia? Se for, vocês já estão meio caminho andado. E no 7º dia, planejar para a próxima semana. Repara que aí o que eu falei para vocês, não precisa a gente já começar com 30 dias. A gente não sabe ainda se nessa primeira semana vai dar certo. Então, vamos planejar isso aqui, entendemos. Pegamos 3 coisas desses 7 dias que foram legais. Vamos replicar elas para a próxima semana para ver se elas se mantêm legais, só melhorando ali alguns detalhes. E aí, esse ponto também eu acredito que é mais individual de cada um. Pessoal, para mim,
Esse exercício é o mais importante que vocês sigam passo a passo. Porque é aqui que vocês vão ter as dores de vocês e é aqui que vocês vão começar a entender o processo para a produção do conteúdo. Agora pode parecer difícil, mas depois que vocês fizerem a primeira semana, vai destravar mais uma chave na cabeça de vocês. E aí vai ficando mais fácil de produzir. Pode parecer um volume aqui de falei muito, e se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir perguntando, mas eu peço para que vocês deem atenção para esse exercício. Voltem nesse material, por isso que ele é mais extenso, por isso que ele tem um outro cronograma maior. E manda mensagem no privado, manda mensagem no grupo. Às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro. Mas queria entender. Se deu para entender, se ficou confuso, se tem alguma dúvida, manda bala aí que a gente... Incrível, cara, incrível. Tem que comentar aqui. Putz, muito incrível, cara. Sem dúvida nenhuma, cara. Sei que tem que ser feito. Outro André, tem alguma coisa a dizer? Para mim vai ser um grande desafio. É algo que dá um norte, mas igual você falou, ele assusta um pouquinho, você olhando assim. Mas vamos fazer. Estão dispostos a cumprir o desafio? Com certeza. A gente escolheu fazer isso, né? Eu tô num momento bem diferente de todo mundo, né? Tipo, não tá, não. Você acha que você tá, mas não tá, não. Andrezão, há 4 semanas eu tava no mesmo ponto que você. Há 4 semanas atrás. Foi ontem que comecei. Então, é igual eu tava falando com a Fer antes, eu vejo que acho que todo mundo aqui já tem algo bem definido já do que quer, né? Igual você falou, às vezes você tava indo num caminho e depois você repensou e seguiu uma outra rota ali de como você queria se comunicar, mas você já tinha algo um pouco mais definido, né? E como eu falei para a Fer, eu ainda estou meio que... Eu quero ser uma coisa, quero me profissionalizar em uma coisa, me comunicar sobre uma determinada questão, só que eu ainda estou exercendo um outro caminho, assim, né? Estou exercendo mais um outro caminho. E aí o meu desafio agora é pegar esse caminho que eu estou agora e fazer link gestão de tráfego é o que eu quero fazer. Então, trazer o que eu estou fazendo mais hoje, que é as automações e outras coisas, e linkar ela com a gestão de tráfego ainda, que não é algo que eu estou muito firme, assim, que eu tenho bastante resultados, ou algo que eu possa mostrar mais para a minha audiência, ou trazer dicas, algo desse tipo. Então, algo, esse desafio que eu tenho, né? E também, obviamente, que aparecer, né? Então, eu vou ter que buscar algumas estratégias ali, se não aparecer, utilizar umas outras formas de que, pelo menos que seja eu mesmo que esteja mostrando o conteúdo, que esteja passando o conteúdo para as pessoas, até eu conseguir, de fato, me destravar nas câmeras ali e começar a me expor mais. Eu vou te provar agora que você está no mesmo caminho. André, hoje, você atua como comercial estrategista, certo? Isso. Uhum. Mas você não está se preparando para ter a mentoria lucrativa, esqueci o... 2x. 2x. Você está se preparando para ser um mentor, certo? Então, hoje você executa uma coisa, mas você quer fazer outra. Exato. Não é exatamente o que o André acabou de descrever? Exatamente. É que às vezes a gente tem a percepção do outro, que o outro tá, tipo, não, pô, tá, já... Mas não é. Anos-luz, né? Anos-luz. Eu tô tudo embrionário, eu nem tenho. Eu tenho uma ideia aqui, um monte de papel aqui escrito na minha frente, o que eu quero fazer, quem eu quero ser. E assim, ele começou o quê? Gravou o primeiro vídeo, gravou o segundo. É que, falo pra você, o mais difícil é o primeiro. E não é nem por causa dos outros, é por conta da gente mesmo. Te falo, sabe o que você deve fazer? Tem o Business Suite que dá pra você agendar o post. Você vai gravar. E aí, de coração, é bom você fazer isso. Você vai agendar para um horário e que seja, tipo, sei lá, pelo menos um dia para frente, que é para você esquecer. E vai deixar sair. Você vai ver, você não vai gostar, porque assim, hoje, se eu voltar pro vídeo lá que eu já fiz, eu olho, acho todos os defeitos, falo, caramba, isso aqui não ficou bom, isso aqui ficou ruim. Mas já tá lá. Depois que saiu, que não tem mais como voltar atrás, você vai criando a casca.
E essa casca só tem como criar fazendo. É. A gente está aqui, todo mundo, nessa mesma jornada. E aí, só para encerrar, eu vou fazer com você o exercício que eu tinha feito com o pessoal da primeira aula, que eu acho importante você ter isso. Porque é para te Já vai desbloquear. me travar, já começa a travar. Mas você já sabe o exercício que é. Eu vou pegar aqui o timer. Vou até tampar minha câmera para poder deixar ele à vontade, hein? Você vai ter Não. 1 minuto e você tem que falar quem é o André, só que não pode falar a sua profissão. 3, 2, 1. Fala aí. Vamos lá, então, eu me chamo André, tenho 30 anos. O André é um cara bem comprometido, né? Então, eu gosto muito eu sigo bastante processo, acho que é algo bem importante para tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente ter processos, entender os caminhos que a gente está seguindo. Então, basicamente, eu diria que esse sou eu, né? Eu sou bem... Quando eu entro de cara num projeto, é algo que eu sigo à risca, né? Tento entregar o meu melhor, sempre em tentar entender e poder ajudar, né? E acho que isso para tudo na minha vida basicamente o que eu faço. Acho que é isso. Não sei o que diria mais do André. Alguém que está sempre buscando mais conhecimento, que busca sempre estar melhorando. 1 minuto. Acho que é isso. Tá vendo aí? Doeu? Um pouco. Arrasou, Não doeu. É começar. E a gente está aqui para te ajudar nesse processo de começar. Eu só não posso fazer por você, mas eu posso te acompanhar em cada etapa do processo. Pode falar. Eu vou começar só a te chamar de Gomes, porque Gabriel fica muito sério. Tá bom, só para me entender, o André Santos, você mexe com gerenciador de negócios, né? Isso, eu atuo, né? Até agora estou fazendo isso, né? Como gestão de tráfego mesmo. Mas o que eu tenho feito mais hoje, né? Por conta do outro trabalho que eu tenho na DC, com automações. É basicamente isso, criando as automações ali para Digital Consult, tanto as que envolve o gerenciamento de contas, né? Que é trazer esses leads que é gerado ali, trazer ele para dentro de um CRM, como outras automações que a gente tem aqui também. Basicamente isso. Cara, porque é uma ideia para você, né, cara? Eu tenho várias dores aqui do gerenciador de negócios que tira meu cabelo, velho, de verdade, velho, que dá até raiva. Então, mano, eu acho que o melhor canal para você trabalhar seria o YouTube ali, você usando uns tutorial que às vezes é bobo para você, mas às vezes para um cara assim que nem eu que tá começando, é algo que você vai estar resolvendo a minha vida, que nem esses dias. Eu tinha um cliente que eu tava fazendo anúncio para ele do nada, a página dele não estava aparecendo. E falaram, eu caçando, fuçando, fui ver que a página dele tinha violado as políticas do Facebook. Eu tive que arrancar o Instagram dele da página dele e criar uma nova página para. Mas se foi mó gambiarra. Se eu tivesse um cara que nem você, assim, gravando um vídeo, ia resolver metade do meu caminho. Então, uma ideia, eu acho que você podia ver essas dores que as pessoas têm no gerenciador de negócios e aplicar isso. E eu acho que o melhor canal é o YouTube. Você vai estar monetizando ainda. Sim, Tá vendo faz aí? sentido. E ainda vou te dar uma deixa. Você também nem precisa aparecer, que dá para você colocar o tutorial ali só, tipo, o voiceover, né? Lógico, se você aparecer vai ser melhor ainda. E você pode se colocar num cantinhozinho assim, ó, pequenininho, só de canto ali para falar que você tá ali. E tá vendo o feedback já de alguém que pode ser a tua audiência falando para você o que precisa. Então, comprovando aí que eu falei, pergunta para o público que o público responde. Verdade, esses dias o Adriano aí não sabia, ele foi pesquisar no YouTube como é que mudava o nome da página no Facebook, né? Eu acho que o Adriano tá aí? Ele tá dormindo. Mas são coisas que o Facebook ele é chato, né? Então, às vezes você sabendo já como fazer as coisas, mano, você vai estar resolvendo a minha vida, velho. Sim, isso aí
na DC mesmo, né? Eu tô como suporte, então já tenho um pouquinho de horas ali com o suporte do Facebook. Acho que faz sentido, sim, olhar para isso. Beleza, pessoal? Tem mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Assim que a gente fechar aqui, eu já vou mandar para vocês o material da aula, só vou ter que ver para baixar aqui a gravação, mando para vocês também. E, por favor, tenham dúvidas, perguntem. Não, vocês não atrapalham, vocês não incomodam. Se tiver que entrar em call para a gente sentar e ver em conjunto, esse é o objetivo. Eu só tenho como entregar o melhor conteúdo para vocês se vocês falarem para mim o que tá bom e o que não tá. Beleza? Legal. E agora eu vou precisar mesmo, eu vou focar nisso, com certeza eu vou te chamar, bicho. Mas tem que fazer, né? Mas tem que fazer. As Se dúvidas não vão surgir se fizer. Se não fizer, vai ficar na teoria, mano. E chega de teoria, né? Vamos fazer isso na prática. Exato. Beleza, pessoal? Então, Valeu. esse é o conteúdo aí. Brigadão pela atenção de vocês. Se vocês puderem, né? Se tiraram uma fotinho aí durante a aula, só fazer aqueles stories, marcar, porque aí vocês me ajudam, entendeu? Né? Jogar aquela curiosidade também na audiência daquilo que a gente está agregando. E até, espero, né, amanhã já começar a receber as mensagens ali de vocês, de dúvidas, para que a gente possa agregar alguma coisa. E, né, da outra vez foi o outro André, dessa vez eu vou pedir para o Santos, né, falar o que ele achou da aula. E sim, se esse momento eu preciso gravar, porque eu preciso coletar os depoimentos. Então, seja 100% sincero do que você achou da aula de hoje. Então, espera só um segundinho. Quer falar alguma coisa antes? Pode falar antes. É você mesmo. Não, tô só... Porque tá um barulhinho aqui, para não atrapalhar. Não, tá. Chato. Você tá escutando o barulho? Eu não tô escutando barulho, não. Aqui tá bem tranquilo. Não, então beleza, porque aqui para mim tá... Ah, não. Para mim não tá, não. Espera só um segundo. Rapidinho. Não precisa falar muito, não. Só você falar o que você achou. Se não gostou, também pode falar a verdade, que não tem problema, não. Então, peraí. Finalizando a segunda aula da mentoria. André, fala aí o que você achou da aula 2. Cara, para mim foi algo bem importante, né? Abriu muito a minha mente ali, me norteou, né? Eu sou completamente iniciante nisso, não posto nada muito assim, né, no Instagram, então é algo que me deu um norte e eu consegui, né, enxergar os próximos passos e como que deve ser feito. Então é algo bem positivo e sabendo que sendo aplicado vai trazer grandes resultados. Show de bola. Aí, ó. Você me Caraca, gravou ele, falou normal. E falando aí que você falar. Você tá vendo, né? Você tá vendo. É aí que você vai descobrindo. Tá louco, porque tem uma vez que eu peguei ele sem perceber, eu gravei ele dando um tutorial sobre o bot lá, ficou do caralho.